Foi acidental o incêndio que destruiu hoje de manhã o pavilhão das Ilhas do Pacífico na Exposição Universal de Sevilha. Terminado o sinistro, os operários começaram já a reconstruir as instalações incendiadas, de modo a estarem prontas na próxima segunda-feira, a tempo da inauguração oficial pelo rei Juan Carlos. O fogo destruiu um dos componentes principais do pavilhão das Ilhas do Pacífico Sul, mas não causou vítimas. Os bombeiros atuaram de imediato, impedindo que as chamas alastrassem a outros pavilhões. Numa superfície de 940 metros quadrados, cabanas de troncos de bambu, cobertos de palha, procuravam recriar o ambiente das Ilhas do Pacífico com relevo para o mar e a vegetação. Segundo as primeiras averiguações da polícia espanhola, um operário trabalhava com um maçarico na montagem das cabanas quando, acidentalmente, a chama incendiou a palha e propagou-se rapidamente devido ao vento. 3 milhões de dólares tinham sido gastos na construção do cenário, que representava 4 países do Pacífico Sul: as Ilhas Fiji, Kiribati, Papuásia Nova Guiné e Vanuatu. Foi o segundo incêndio importante na exposição de Sevilha. A 18 de fevereiro passado, um dos grandes pavilhões da Expo 92, o das descobertas, foi também destruído por um incêndio. Mas a azáfama nos últimos retoques não para, e os responsáveis pela exposição universal estão a meter mãos à obra para reconstruir rapidamente o que o fogo destruiu, de modo a estar tudo pronto até segunda-feira, a tempo da inauguração. E parece que sim, que o incêndio não vai por certo impedir a inauguração da exposição na próxima segunda-feira. Tudo está praticamente pronto e a Ilha de Cartucha, onde está instalada a Expo 92, nada tem a ver com o que era antes. Há 5 anos, apenas lá existiam um convento e uma fábrica de cerâmica. Hoje estão construídos 95 edifícios e, na montagem da Exposição Universal de Sevilha, foram gastos 270 milhões de contos. A Expo 92 levou à criação de uma autêntica cidade na Ilha da Cartucha. O pavilhão português, na imagem, situa-se no gaveto formado pelas avenidas das comunidades e dos descobrimentos. É um projeto dos arquitetos Manuel Graça Dias e Elias José Vieira, que procuraram dirigir um apelo à curiosidade dos passeantes, levando-os a visitar o interior do pavilhão. Aqui, vemo-lo ainda em obras. Na segunda-feira estará pronto. Nós queremos com este pavilhão dar de nós a imagem que pensamos que Portugal é um país com uma história antiga, um país que se afirma hoje com as suas próprias riquezas, que são gente e recursos, inteligência, mas não podemos esquecer que o tema desta exposição é o descobrir, e se nós contribuímos para a história da humanidade com alguma coisa, foi precisamente com as viagens de expansão, com aquilo que chamamos de descobrimentos portugueses. É por isso que neste pavilhão há uma exposição que se desenvolve ao longo de 4 andamentos, chamemos-lhe assim: as origens medievais da expansão portuguesa, os descobrimentos, a língua portuguesa e Portugal contemporâneo. O Dia da Língua Portuguesa está agendado para 10 de junho. Aliás, estão a ser preparadas uma série de iniciativas em conjunto com os 7 países de expressão portuguesa. No interior do pavilhão, 51 jovens de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 20 e 27 anos, receberam uma preparação cuidada para prestarem todos os esclarecimentos solicitados. Que tipo de acompanhamento vai ser prestado? Todo o tipo de acompanhamento que os nossos visitantes desejarem, desde explicações acerca do que está exposto, até indicações de outro género, quer dentro do pavilhão, quer acerca de toda a Expo e de todo o recinto da feira. Fazendo um balanço, se tudo correr bem, o que é esse bem, na sua opinião? Esse bem é que a imagem de Portugal saia prestigiada, que a Expo, no geral, seja um êxito, que, acima de tudo, vou voltar um bocadinho a Portugal, que isto contribua para divulgar cada vez melhor o nome de Portugal e que as pessoas fiquem cada vez com mais curiosidade sobre o nosso país e percebam qual tem sido o papel do nosso país e as perspectivas que temos para o futuro. Na Expo 92, os espaços públicos, as avenidas, foram desenhadas para servir como lugar de encontro dentro da melhor tradição mediterrânica. Nos espetáculos de rua, cada país vai procurar afirmar a sua identidade. 18 milhões de visitantes são esperados durante os 6 meses que dura a Expo 92. O encerramento está agendado para 12 de outubro, quando se comemoram os 500 anos da viagem de Colombo. Expo 92, um espaço de intercâmbio para o mundo que evidencia a diversidade da comunidade internacional. Expo 92, um espaço de intercâmbio para o mundo da cultura.
Há fóruns onde se debate a paz mundial, onde se debatem os temas da economia, mas a cultura tem ainda poucos espaços que lhe sejam dedicados. Sevilha é famosa, por outro lado, pela sua vida noturna e, por isso, a organização da Expo 92 decidiu que a exposição fecha às 4 da manhã. Nos últimos anos tem vindo a crescer o número de turistas que procuram a Madeira na época da Páscoa. O clima, a qualidade de serviço e o custo de vida acessível para os estrangeiros são algumas das razões apontadas para o elevado índice da ocupação hoteleira. Quanto aos madeirenses, as opções vão para o Porto Santo, Canárias ou mesmo o continente. São cada vez mais os turistas que procuram a Madeira na Páscoa. Os hotéis estão a 92%, uma percentagem que deverá aumentar até ao final do dia de hoje. O afluxo de voos charters do continente indica uma maior afluência de portugueses e espanhóis, nomeadamente de grupos universitários e de escolas secundárias. O facto das férias terem começado a semana passada e os dias apresentarem solarentos faz com que dezenas de jovens tenham aproveitado os dias livres para uma ida às várias piscinas que existem na Madeira. Os residentes, esses procuram aproveitar estes dias para umas curtas férias no Porto Santo ou em Canárias. A Transportadora Aérea Nacional tem os 6 voos para a Praia Dourada completamente cheios e as listas de espera são grandes. Quanto aos turistas, esses enchem as lojas, cafés, hotéis e piscinas da Madeira e nem o facto do IVA ser agora extensivo às refeições prejudicou o turismo na região. A Secretaria que tutela o setor refere que a procura é significativa, pois Portugal continua a ser um dos países europeus mais baratos da comunidade. Aqui na Madeira, até abril do próximo ano, mais 5 hotéis vão estar prontos, um investimento que ascende os 3,5 milhões de contos. A qualidade do serviço das unidades hoteleiras, o clima e as belezas paisagísticas da Madeira têm contribuído para que o turista possa aqui gozar umas férias calmas e revigorantes. É uma terra maravilhosa. Maravilhosa, da higiene, da disciplina. Os preços não são muito diferentes, pelo menos se for um restaurante de tipo médio, se não for para restaurantes mais caros, penso que os preços são sensivelmente idênticos aos da metrópole. Do que é que nós achamos da Madeira, vem-se confirmar que Madeira é um jardim, não é? E é o tal jardim que é tal açafate de flores, não é? Como diria um poeta madeirense, que é um açafate de flores a boiar no oceano. É a imagem mais bonita que podemos dar da Madeira. A Semana Santa na Madeira tem o seu ponto alto nas cerimónias da Sé Catedral. Amanhã será o dia da Vigília Pascal e no domingo a procissão da Ressurreição. A par do ritual religioso, juntam-se as tradições pagãs de outras terras, mas generalizadas em muitos países. As lojas apresentam as últimas novidades em amêndoas, por preços que vão desde os 500 o quilo até 4.000 escudos o quilo. Não faltam os torrões de açúcar, tão ao gosto da terra, e os ovos de chocolate que fazem as delícias dos mais golosos. No domingo, será então a altura para trocar lembranças e votos de Páscoa feliz. E é tempo de falarmos do desporto. José Carvalho, hoje esta página é praticamente dedicada ao futebol. Claro, e que está já a dominar as atenções numa jornada que se disputa mais cedo devido à época da Páscoa. Tudo começou hoje, de resto, com o encontro Estoril Sporting, que abre assim a ronda número 30 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Um empate a uma bola foi o resultado do desafio, tendo Jordanov marcado pelos Leões e Martinho empatados depois para os da casa. Estoril à procura de um lugar tranquilo, o Sporting na luta pela terceira posição proporcionaram na segunda parte um jogo agradável. Nos primeiros 45 minutos a equipa de Alvalade demonstrou melhores capacidades ofensivas, chegou à vantagem logo aos 8 minutos, na sequência de um pontapé de canto com um golo apontado por Jordanov. Vamos rever, toque de Figo para trás, o búlgaro à vontade a marcar o primeiro golo. Quase no fim do primeiro tempo a bola entrou na baliza de Ivkovic, mas José Pratas não considerou o golo. Paulinho cabeceou para dentro da baliza, o fiscal de linha levantou a bandeirola. No momento do cabeceamento de Helder, não temos a posição de todos os jogadores. O Estoril chegou ao empate aos 23 minutos da segunda parte. Um centro de Voinov, no lado esquerdo, e o cabeceamento de Martinho. Vamos ainda rever muitas facilidades concedidas pelos centrais de Alvalade, um remate sem oposição. O Sporting reagiu nos últimos minutos da partida, não foi suficiente, o empate foi justo e proporcionou um ponto importante à equipa de Fernando Santos. Esta ronda número 30 completa-se amanhã, sendo que é uma jornada algo especial,
tendo em conta que os aflitos terão ou de defrontar os da frente, como o Penafiel na sua deslocação às Antas, ou mesmo de jogar entre si, como acontece, por exemplo, com Famalicão e União, que de resto continua na guerra da manutenção. Esta situação que poderá determinar de uma vez por todas quem desce à 2ª Divisão de Honra. O Marítimo, por seu lado, volta a tentar subir mais um degrau para se alojar na 6ª posição, objetivo adiado no passado fim de semana, mas que agora poderá realizar. Aproveitando a difícil deslocação do Farense ao Estádio da Luz, deslocação que de resto a RTP transmite em direto amanhã à noite, e aproveitando ainda o bom momento que a equipa passa para receber o Gil Vicente. O Marítimo volta a tentar amanhã o assalto ao 6º lugar, que pode ser o culminar de uma época tranquila e que é espelhada até na descontração que vivem jogadores e equipa técnica e na forma como decorrem os treinos semanais, que visam não só a obtenção de pontos ao fim de semana, mas o preparar de bons espetáculos de futebol, porque este não é um ano de pressões, mas é ainda um ano de objetivos. O nosso objetivo é chegar em 6º lugar. Esse problema é daqueles que lá estão. Graças a Deus, nessa época, o Marítimo, como havia prometido a si próprio, não passaria por esses problemas. Temos que fazer um bom jogo, sairmos vitoriosos para que possamos seguir na busca ao 6º lugar. O Marítimo tem feito uma campanha que lhe permite tranquilidade, que lhe permite perspectivar situações futuras com a calma que anteriormente não havia. E não fez, podia ter feito mais, é óbvio, mas não fez nada menos daquilo que se propôs. Uma das questões está agora em saber se o futuro da equipa passa ainda por Paulo Autuori. Eu gosto muito do Marítimo, acho que dei meu contributo ao Marítimo. Se tiver que continuar a dar, volto a lhe dizer, não vou ser radical em dizer não em definitivo. Podemos dizer que existem conversações, mas nesse momento seria prematuro de ambas as partes tecer qualquer comentário a esse respeito. Fica o recado e a pergunta: continua ou não continua? Se eu fosse inglês, faria uma cara meio assim, falava no comments, né? Ao que parece, tudo em aberto, portanto. E no campeonato alemão, quem vai lá na frente é o Borussia Dortmund, com 2 pontos de vantagem sobre o Stuttgart, que é segundo. Borussia de Dortmund, que em jogo antecipado da ronda deste fim de semana, venceu os Kickers por um tangencial 1-0. O golo da vitória da equipa de Dortmund foi apontado aos 52 minutos por Michael Rummenigge. Só na segunda parte, o Borussia Dortmund alcançou vitória em Stuttgart, da frente ao modesto Kickers, penúltimo classificado do principal campeonato alemão de futebol. Aos 52 minutos, Michael Rummenigge desferiu forte remate à entrada da grande área do Kickers e fez o único golo da partida. Lance que agora revemos em movimento lento e de outro ângulo. A equipa da casa tentou o empate e quase o conseguiu, mas o primeiro remate saiu à figura e a recarga ao lado da baliza do Borussia Dortmund, para desespero dos cerca de 18 mil adeptos do Kickers. Com a vitória neste encontro antecipado, o Borussia Dortmund isolou-se no comando da Bundesliga, com mais 2 pontos que o Stuttgart. Chama-se Abraço, o nome escolhido por um grupo de pessoas que, de comum, manifestam uma grande preocupação pelos casos cada vez mais frequentes de SIDA em Portugal. Pensaram naquilo que poderiam fazer para ajudar as instituições que tratam os doentes de SIDA e tiveram uma ideia: organizar um espetáculo no Coliseu dos Recreios. O dinheiro que conseguirem apurar será destinado à compra de equipamento para a unidade de doenças infecciosas do Hospital Egas Muniz. A SIDA é uma doença que afeta alguns, mas diz respeito a todos. Apesar disso, muitos só se apercebem das reais proporções do problema quando o sentem de perto. Foi o que aconteceu com um grupo de 6 amigos. Intitulam-se Abraço e desenvolvem hoje um trabalho de solidariedade para com as vítimas da SIDA. Tudo começou quando um amigo comum foi internado na unidade de doenças infecciosas deste hospital. Tiveram então consciência das dificuldades com que diariamente se debate a unidade. Uma unidade que foi pioneira no tratamento de doentes seropositivos. Tiveram o primeiro caso de SIDA em 1979, numa altura em que a doença ainda não era conhecida. Mais tarde contribuíram também para o isolamento do vírus. Mas hoje toda a unidade precisa de ser reestruturada e repensada. O serviço está sobrecarregado, as instalações têm de ser modificadas e faltam meios de apoio logístico.
Este computador, por exemplo, é o único da unidade e não tem capacidade para suportar todo o serviço administrativo. Mas há, por parte das entidades responsáveis, uma vontade de mudar as coisas. Em fase de acabamento está já um projeto de reestruturação de todo o edifício, que implica também uma manga de ligação às instalações centrais. É que os doentes recebem aqui muitos dos tratamentos e, quando chove, têm de se deslocar sem uma proteção adequada. Conscientes de todas estas carências, o grupo dos 6 amigos resolveu não parar. Estão já na segunda campanha de angariação de fundos e, ao mesmo tempo, de sensibilização da opinião pública. Organizaram um espetáculo e colaram os cartazes, sobretudo perto dos locais da noite frequentados por jovens. À causa, aderiram já muitos artistas que vão participar dia 26 num espetáculo de animação, música e moda no Coliseu dos Recreios. E antes de terminar, uma referência ao tema de abertura deste telejornal. Está encerrada ao trânsito a estrada do Corral das Freiras devido ao incêndio que lavra nas matas do Sítio da Estrela. Para além do fumo e das chamas, a queda de rochas impossibilita a circulação automóvel. A Direção de Estradas está já a preparar a desobstrução da via. Mas a Polícia de Segurança Pública pede, no entanto, para não ser utilizada aquela estrada. Não é uma boa Sexta-feira Santa para alguns dos madeirenses, no entanto, desejamos sinceramente que tenha uma boa Páscoa e uma boa noite.